Nossas jornadas pela névoa do desconhecido começam mais uma vez, caros exploradores de visões ancestrais. Hoje convido vocês a se aventurarem por entre os corredores sombrios da história, onde as páginas do Codex Proibido escondem segredos profundos e insondáveis. Visualizem, se puderem, uma biblioteca antiga e esquecida, suas estantes repletas de volumes encadernados em couro, cada página contendo uma narrativa oculta que desafia as narrativas tradicionais. Ao folhear os capítulos do passado, descobrimos que o Codex Proibido não é apenas um livro, mas um artefato que transcende o tempo e desafia a compreensão convencional. Sua origem, repleta de mistério, remonta aos confins da antiguidade, quando escribas secretos registravam conhecimentos proibidos sob o manto da escuridão. Este códex, dizem, foi confiado a sociedades secretas, cujo propósito era resguardar essas páginas de olhos curiosos. Adentrem conosco neste reino de sombras, onde os guardiões do conhecimento se tornam figuras enigmáticas, e as páginas do Codex Proibido se transformam em testemunhas silenciosas dos eventos que moldaram nossa compreensão do passado. Preparem-se, pois estamos prestes a desvendar as tramas e conspirações entrelaçadas nesse enigma literário, explorando as profundezas da biblioteca oculta em busca da verdade que se esconde entre suas páginas. Estão prontos para desbravar o desconhecido? Embarquem nesta jornada conosco, pois agora iniciamos nossa busca pelos segredos da biblioteca oculta. Nossa jornada nas entranhas do Codex Proibido começa desvendando as sombras que envolvem sua história ancestral. Em um tempo longínquo, quando a poeira dos séculos mal começava a assentar, escribas meticulosos registravam conhecimentos proibidos em pergaminhos e manuscritos encadernados. Estes eram os primeiros capítulos do que viria a ser conhecido como o Codex Proibido. Sussurros de suas origens remontam às bibliotecas escondidas em antigos templos e monastérios, onde a busca pela verdade muitas vezes desafiava as fronteiras do aceitável. O Codex Proibido não é uma narrativa comum, mas uma tapeçaria de conhecimentos proibidos, transgressões cósmicas e verdades que desafiam o entendimento humano. Os escribas, inspirados por forças além da compreensão comum, registravam em detalhes os eventos ocultos e as visões que transcendiam o ordinário. Cada página era uma conspiração contra o que era considerado conhecimento público na época, e esses relatos proibidos encontraram abrigo nas sombras da história. À medida que a narrativa avança, descobrimos que o Codex Proibido não era apenas uma coleção de histórias isoladas, mas um mapa intricado do esotérico e do desconhecido. Os primeiros detentores desses manuscritos eram guardiões do conhecimento, homens e mulheres dedicados a preservar as narrativas que desafiavam a compreensão convencional. Seus motivos, envoltos em mistério, eram talvez guiados por uma necessidade de proteger a humanidade de conhecimentos que poderiam ser usados de maneiras perigosas. A trajetória do Codex Proibido se entrelaça com a própria evolução da sociedade, com suas páginas atuando como testemunhas silenciosas de eventos que moldaram civilizações e desafiaram a compreensão humana. Nestes textos antigos, encontramos não apenas uma história, mas uma jornada pelo desconhecido, revelando que o Codex Proibido é mais do que uma relíquia. É um portal para a verdade oculta e os mistérios enterrados no passado. Convidamos você a mergulhar mais fundo nesse enigma, explorando as páginas deste códex e desvendando as camadas de segredos que cercam sua história. Nosso caminho nas profundezas do Codex Proibido nos leva aos intrigantes guardiões do conhecimento, figuras envoltas em mistério e propósito. Esses guardiões emergem das sombras da história como sentinelas dedicadas a preservar os segredos contidos nas páginas proibidas. Num tempo em que o conhecimento podia ser uma arma tão poderosa quanto um escudo, esses indivíduos assumiram a responsabilidade de proteger as verdades ocultas dos olhos não iniciados. Os guardiões do Codex Proibido eram membros de sociedades secretas, cuja existência transcende as eras. Estas organizações operavam nas sombras da sociedade, camuflando-se entre o ordinário, enquanto protegiam os textos que desafiavam as narrativas estabelecidas. Símbolos enigmáticos e rituais misteriosos caracterizavam sua atividade,
sugerindo que suas motivações iam além da simples curiosidade acadêmica. Eram, talvez, impulsionadas por uma compreensão mais profunda do significado contido nas páginas do Códex. Esses guardiões não eram apenas portadores de conhecimento, eram também os arquitetos da dissimulação, mantendo o Códex proibido longe dos olhares indiscretos. Por trás de portas fechadas e à luz de velas, eles realizavam cerimônias e rituais para assegurar que as verdades guardadas permanecessem inatingíveis para aqueles que não demonstrassem merecimento. A simbiose entre o Códex e seus guardiões criou uma relação que transcendeu o tempo, transformando-os em uma espécie de curadores dos segredos mais profundos e proibidos da humanidade. As motivações destes guardiões permanecem ocultas, envolvidas em véus de mistério. Alguns acreditam que eram altruístas, movidos pelo desejo de proteger a humanidade de conhecimentos que poderiam ser usados de maneiras perigosas. Outros sugerem que suas intenções eram mais complexas, envolvendo a manipulação do próprio curso da história. O que é certo, no entanto, é que os guardiões do Códex Proibido eram os custodiantes de uma herança proibida que desafiava a compreensão comum. Teorias e conspirações. Adentrando as sombras do Códex Proibido, nos deparamos com um reino de teorias e conspirações tão vasto quanto o próprio conhecimento oculto que o Códex guarda. Cada página, cada palavra, torna-se um ponto de partida para interpretações que desafiam as narrativas convencionais e conduzem a um labirinto de especulações e intrigas. As teorias em torno do Códex Proibido são tão diversas quanto as mentes que se aventuram a decifrar seus segredos. Algumas sugerem que essas páginas encerram profecias que ecoam através dos séculos, predizendo eventos cruciais na trajetória da humanidade. Outras insinuam que o Códex é um mapa para locais misteriosos, ocultos na vastidão do planeta, onde segredos cósmicos aguardam a descoberta. Conspirações entrelaçam-se como fios invisíveis, conectando o Códex Proibido a eventos históricos, movimentos secretos e até mesmo a influências extraterrestres. Alguns afirmam que governos e organizações poderosas censuraram deliberadamente o conhecimento contido nas páginas do Códex para manter o controle sobre as massas. Outros sugerem que o Códex é, em si, uma ferramenta de controle, projetada para manipular as mentes daqueles que se aventuram por suas linhas proibidas. Enquanto exploramos essas teorias, é crucial distinguir entre especulação e evidência tangível. Muitas dessas narrativas se desdobram como contos do próprio Códex Proibido, ricos em detalhes, porém carentes de validação. Ainda assim, é na confluência dessas teorias que encontramos uma tapeçaria de pensamentos, cada fio contribuindo para uma compreensão mais complexa e misteriosa do que as páginas do Códex podem conter. À medida que nos aprofundamos nesse labirinto de teorias, convido você a questionar, a refletir e a explorar o terreno incerto da especulação. O Códex Proibido torna-se não apenas um livro, mas um artefato que transcende o tempo e desafia nossa compreensão, estimulando a imaginação e provocando a curiosidade humana. Esta é a encruzilhada onde a verdade e a ficção se entrelaçam, e é aqui que a jornada pelo Códex Proibido se torna mais envolvente. A busca pela verdade. À medida que desvendamos as camadas do Códex Proibido, somos conduzidos a uma trilha tortuosa, uma busca incessante pela verdade oculta entre as páginas proibidas. Ao longo dos séculos, muitos foram inspirados a decifrar os mistérios desse artefato singular, lançando-se em expedições intelectuais para revelar o conhecimento que permaneceu velado por tanto tempo. Exploradores destemidos, acadêmicos visionários e aventureiros corajosos embarcaram em jornadas para desvendar as páginas do Códex Proibido. Suas histórias se entrelaçam com a busca pela verdade e a compreensão mais profunda do conhecimento oculto. Cada passo em direção à descoberta é uma promessa de revelação, uma jornada que transcende o tempo e a própria existência. As expedições em busca da verdade muitas vezes levam os exploradores a locais remotos, bibliotecas antigas e, por vezes, a encontros com aqueles que possuem fragmentos perdidos do Códex. As histórias destes buscadores da verdade são marcadas por desafios monumentais, obstáculos que testam a resiliência de suas mentes e a coragem de suas convicções.
Enquanto a busca pela verdade se desdobra, é crucial reconhecer os momentos de revelação e os mistérios que ainda permanecem não resolvidos. Alguns encontram peças do quebra-cabeça, fragmentos de conhecimento que iluminam a escuridão. Outros, no entanto, são confrontados com becos sem saída, revelando que por trás da cortina do Códex Proibido há enigmas ainda mais complexos esperando para serem desvendados. A essência desta busca pela verdade está na perseverança e na paixão daqueles que se aventuram por este caminho desafiador. É um compromisso com a descoberta, uma determinação de decifrar os códigos enigmáticos e decodificar os símbolos que guardam segredos milenares. Cada passo em direção à verdade é uma jornada que molda não apenas os exploradores, mas também a compreensão coletiva da história e do conhecimento humano. Ao concluirmos este segmento, convido você a refletir sobre a natureza intrépida da busca pela verdade. Este é um convite para a contemplação, uma oportunidade de se conectar com as mentes curiosas que ao longo dos séculos enfrentaram os desafios da jornada pelo Códex Proibido. Enquanto encerramos nossa jornada pelos meandros do Códex Proibido, permanece claro que este artefato é mais do que uma simples coleção de páginas antigas. É um portal para dimensões desconhecidas, um registro de verdades e mitos que transcende a compreensão humana. Nossa busca pela verdade nos levou a explorar as sombras de sociedades secretas, a decifrar teorias conspiratórias e a testemunhar a paixão de exploradores audaciosos em sua busca incessante. Entretanto, à medida que revelamos partes do quebra-cabeça, novos mistérios emergem, formando sombras mais densas e enigmas mais complexos. Conspirações se entrelaçam como serpentes invisíveis, sugerindo que o Códex Proibido pode ser mais do que um simples repositório de conhecimento. Pode ser um farol que guia os destinos secretos da humanidade. Algumas teorias sugerem que o Códex é a chave para compreender eventos cósmicos, conectando-se a influências extraterrestres que moldaram nosso mundo ao longo dos séculos. Outras insinuam que suas páginas ocultam tecnologias esquecidas, capazes de reescrever a realidade conforme a conhecemos. Este não é apenas um livro, é uma cápsula do tempo, guardando segredos que transcendem o contínuo do espaço-tempo. Contudo, à medida que nos perdemos nas especulações do desconhecido, é crucial lembrar que o Códex Proibido é tanto um desafio quanto uma revelação. É um convite à exploração contínua, uma viagem pelas veredas da curiosidade e da compreensão. Nossa busca pela verdade não termina aqui. Ela se estende para além das páginas deste Códex, para além dos limites do conhecido. Convido você, explorador de visões ancestrais, a continuar a busca por conhecimento proibido, a questionar as narrativas estabelecidas e a desafiar as fronteiras do saber convencional. O Códex Proibido é apenas o início, uma porta entreaberta para um reino de mistérios que aguardam ser desvendados. Até a próxima incursão às sombras do conhecimento oculto, onde o Códex Proibido permanece como um farol de luz na escuridão da história. E assim concluímos nossa jornada pelos segredos do Códex Proibido. Se você curtiu essa exploração, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos mistérios que desvendaremos juntos. Dê aquele like se as histórias te deixaram intrigado e compartilhe com amigos que também buscam entender o inexplicável. Agradeço muito por embarcar nessa aventura conosco. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe para ajudar a comunidade a crescer. Estamos ansiosos para mais descobertas juntos. Até a próxima, exploradores!